alma e do espírito. Ouça agora a palavra de Deus. Meus queridos, 4 horas mais 11 minutos e vamos aí com mais um momento de palavra de Deus para você aqui no Madrugada Maranata. Você que já acompanhou aqui com a gente o momento do clamor, você que estava orando, apresentando a Deus aí o seu pedido de oração, né? Agora vamos mais um momento com o alimento da palavra de Deus aqui nesta madrugada. Graças paz da parte de Deus. Graças paz da parte de Deus. Estamos aqui felizes nessa madrugada aqui, nessa vigília poderosa, né? Já ouvimos uma palavra poderosa pelo pastor Wellington no Salmo 121, quando ele estava pregando a palavra de Deus, e que o Senhor usava ele ali com essa palavra: eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Eu, aproveitando o ensejo desse salmo maravilhoso, eu quero ler aqui com os ouvintes da Rádio Maranata e do programa Madrugada Maranata o livro de 2 Reis, o capítulo de número 5, que vai falar também de uma cura poderosa da parte de Deus. Esse livro ele tem uma coisa tremenda nessa passagem. Naamã é curado da lepra. Esse livro fala de 2 reis, fala de um leproso e fala de uma personagem, de uma criança, com uma unção tremenda da parte de Deus para tirar esse homem dessa lepra. E fala de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que é o profeta Eliseu. Eu quero me congratular com você e chamar a sua atenção, o seu carinho, para ler comigo esse capítulo 5 de 2 Reis, versículo 1 até o 10, que diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse essa senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, eu o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e a tomou na sua mão, 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei na mão, meu servo, para que eu cure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deverás no tal, peço vós e vede que buscar ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Queridos, uma palavra poderosa dessa, a gente fica assim, analisando o poder de Deus. E eu não quero me esticar muito, mas a gente sempre, quando está aqui na Rádio Maranata, no programa dos amigos aqui, a gente fala que a Bíblia, ela tem 2 testamentos. O Velho Testamento, como eu acabei de ler agora, e o Novo Testamento. E a Bíblia, ela é completa. São 66 livros completos. Nós temos 39 livros
no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E a Bíblia ela fala de um projeto, de uma ação, de uma cura no Velho Testamento, que são as sombras futuras daquilo que já passou, e traz no Novo Testamento quase a mesma coisa, que são o presente momento vivido pela sombra do passado do Antigo Testamento. E que nos chama a atenção dessa palavra, que eu quero trazer aqui em pequenos minutos para você, um tema. E esse tema diz, um caminho de restauração em sua vida. Quando falamos de lepra, no Antigo Testamento, várias pessoas que tinham lepra no Antigo Testamento, era tido alguns como maldição, outros tinham algum problema de ficar afastado da sociedade por motivo da lepra. Outros não podiam nem sair, das suas casas, não podiam sair, para que não contaminasse outras pessoas naquela comunidade do Antigo Testamento. Mas o que chama a atenção é que um homem muito importante, esse homem, chefe do exército do rei da Síria, um homem de grande eminência, de valores tremendos, um homem que ele tinha poder para mandar fazer o que quiser, porque tinha autoridade, e os seus soldados lhe obedeciam, ele só estava ali abaixo do rei. Só que, um certo dia, uma briga tremenda da Síria contra Israel. E aquela briga, a Síria saiu vencedora. Porque Deus permitiu que cada vez que o povo de Deus pecava, povo de Deus, hebreus, chamado de Israel, quando pecava, Deus permitia que esse povo ele passasse por um processo para que eles tivessem temor de Deus, e eles perdiam batalha, às vezes acontecia alguma coisa para eles se voltarem para Deus, porque teria o pecado da idolatria, da autolatria, e eles tinham que se voltar para Deus. E Deus permitia que eles perdessem as guerras para poder eles se lembrar do Senhor e dos milagres que foram feitos em todo perante o momento que passaram ali com Moisés, no deserto, os 40 anos. Então sempre Deus permitia. E nesse capítulo 5 aqui, de 2 Reis, fala dessa importância tremenda. A Síria brigando, uma guerra com Israel. E a Síria sai vencedora dessa guerra. E saindo vencedora, a Bíblia diz que o exército da Síria levou em cativo uma menina, uma adolescente, uma jovem, cativa, presa. Foi-se embora para a Síria ali, levada de Israel. E essa menina era ali um grande talento, uma grande unção de Deus na vida daquelas pessoas que nem sabia o que essa menina ia fazer. Tremendo. Uma garota escrava, mas era um instrumento nas mãos de Deus. A garota tinha tudo para odiar Naamã e retribuir o mal com o bem. Veja que coisa linda. Ela sabia que o seu país perdeu a guerra para o seu agora patrão. Ela podia se vingar de algumas formas, mas ela não quis isso. Ela não quis esse tipo de vingança. Ela saberia que podia se vingar do seu patrão, mas não quis isso não. Ela disse, não, eu vou ficar tranquila, mas no tempo certo, Deus me usando com alguma palavra, eu darei para esse homem. Porque ela ouvia a conversa, e ela tinha experiência porque ela adorava o Deus de Israel. E um certo dia, esse general do exército, do rei da Síria, Naamã, ele estava muito preocupado, porque eu acredito que isso é a intuição de pregador. Eu acredito que quando aquele homem ia tomar banho, que olhava para a sua lepra, ele ficava indignado. Ele dizia para si mesmo, eu, um homem importante, um homem que tem honra, que as pessoas se curvam a mim, mas sou leproso. Tem uma doença que todo Israel impugna, e que as pessoas não têm eu como nada, mesmo tendo tanta posição, um cargo de eminência, mas a lepra, ela me deixa cabisbaixo, me deixa triste. E a mulher, conversando com a menina, e a menina dá essa palavra poderosa, disse, oxalá, tomara, que meu Senhor, ele soubesse que há um profeta em Israel, chamado Eliseu, e o que restauraria ele da sua lepra.
E a mulher ouviu essa palavra e disse: essa menina tem alguma coisa diferente. É como diz na linguagem popular da nossa crença, o nosso evangelho, isso é mistério. E a mulher pegou aquela palavra ali, eu acho que conversando com o marido dela, e disse: olha, essa jovem aqui, que você trouxe ela cativo da guerra, que ela trabalha em nossa casa, ela era como escrava ali, né, uma empregada doméstica, disse: olha, trouxe uma palavra aqui que ela disse que se você conhecesse um profeta, um homem de Deus, que mora lá em Samaria, em Israel, ele podia curar você dessa lepra. Aí Naamã ficou com aquela palavra ali, né? E conversou com o rei. Só que o rei de Samaria, ele, com muita ansiedade, escreve uma carta e manda para o rei de Israel. Só que nessa carta, a ansiedade do rei para ver Naamã curado, ele pega a carta e escreve assim: olha, estou mandando aí meu servo Naamã, general do meu exército, e eu quero que você cure ele dessa lepra. O que eu acho interessante e até um pouco engraçado é que, como é que um rei manda uma carta dessa forma para outro rei, quando ele acabara em poucos anos de ganhar uma guerra para aquele país? O rei leu a carta e, já temendo, com medo porque perdeu a guerra, e disse: será que eu sou Deus para ter poder para curar, para salvar? E rasgou as vestes com medo que viesse de novo outra guerra para cima dele. Disse: rapaz, esse país acaba de, com poucos tempos, vencer uma guerra para nós, matar o nosso povo, levar o nosso povo cativo, e agora ele vem com a questão agora de cura. E eu não sou Deus para curar, nem para salvar. Aí, depressa, Eliseu sabe da conversa. É sabedor da conversa, e Eliseu diz: olha, fica tranquilo, manda ele vir falar comigo, que eu tenho uma resposta boa para ele. E aí Naamã, sabendo da conversa, Naamã prepara a sua carruagem, os seus homens ali, coloca ouro, prata. Era um costume que tinha do povo do Antigo Testamento, e povo de eminência, quando ia visitar alguém, né, pessoas levavam ali bolo, trigo, prata, ouro, essas coisas assim, para dar-lhe ali de agradecimento pelo bem que recebia. Naamã foi, e quando ele chega em Samaria, ele não é recebido por Eliseu. Eliseu nem de dentro de casa sai para atender esse homem de eminência. Agora, vejam comigo, intuição de pregador, um homem importante, general do exército do rei da Síria, um homem de grande eminência, um homem que mandava as pessoas e as pessoas obedeciam, e agora Eliseu não recebe ele em casa. É duro, né? Ele fica ali, na frente da casa de Eliseu, Eliseu lá dentro nem sai para fora, e manda Gease atender ele, que era o auxiliar de Eliseu. Mas Eliseu já sabia de tudo, porque Deus, ele fala com o profeta. E a palavra de Deus diz que Deus fala com o profeta e ele fica vivo. Então Eliseu já sabia de tudo, porque o Espírito Santo de Deus, através de Deus, já tinha falado toda a história, o que iria acontecer. Eu creio que Naamã, indignado, disse: rapaz, ele nem me atendeu, e manda agora um auxiliar. E o auxiliar que manda uma palavra boa pelo aquele auxiliar. Eliseu diz a Gease: olha, fala para ele que ele dê 7 mergulhos no Rio Jordão, e ele ficará curado da sua lepra. Observe que eu falei aqui um tema em poucos minutos: um caminho de restauração em sua vida. Percebe? E Naamã, ouvindo aquela palavra, que ele daria 7 mergulhos no Rio Jordão e ficaria curado da sua lepra, Naamã ficou indignado. Se fosse eu, recebesse uma palavra de um homem de Deus, mesmo ele mandando um auxiliar, por exemplo, o evangelista Robson, ele daria uma palavra de Deus para mim, mas ele não queria vir direto para mim, mas mandava o seu auxiliar, o seu diácono, dizer: olha, fala essa palavra para o reverendo Carlos, que vai acontecer assim, assim, falou o Senhor. Eu ficaria satisfeito, porque eu saberia que era um homem de Deus que estava falando através do seu auxiliar. É um arauto, é um porta-voz. Mas Naamã não, ficou indignado. Naamã disse para si mesmo: olha, por que ele manda eu dar 7 mergulhos no Rio Jordão? Tem um rio chamado Farfá, né? Um rio muito limpo,
rio de águas claras. E tem outro rio chamado Farpana, ou, na linguagem do hebraico, Albana. E por que ele não manda eu tomar banho nesse rio? O rio tão limpo, com água clara, água azulzinha, água cristalina. Não, ele manda eu para o Rio Jordão. O Rio Jordão está sujo. O Jordão estava numa época de uma água barrenta, água suja, poluída, com muitos micróbios. Mas Deus queria que ele fosse mergulhar no Rio Jordão, porque Deus queria ferir ali o ego de Naamã. Às vezes Deus, ele quer ferir o nosso ego. Ele quer ferir o nosso orgulho. Às vezes porque nós temos alguma coisas, como Naamã tinha, o seu ofício de eminência, ele era muito orgulhoso, então ele não queria quebrar seu ego ali, mas Deus atingiu ali, Deus feriu o ego dele, vou humilhar ele para poder exaltá-lo. E acontece isso. Muitas vezes Deus permite você passar algumas provas na sua vida para ferir seu ego. Talvez você que esteja me escutando nesta madrugada, de Deus, uma palavra dessa agora, nessa madrugada, ferir meu ego, mas às vezes Deus permite ferir nossos egos. Porque às vezes nós se exaltamos por qualquer coisa. Quem sabe nós se exaltamos em uma bênção que Deus nos deu e se achamos melhor do que o nosso irmão da esquerda ou da direita, se achamos que somos superiores, nos achamos que já somos capazes de tudo, aí Deus diz, não, agora eu vou tirar daqui e vou ferir o ego dele. Aí quando ele se humilhar, eu o exalto. E Naamã começa ali a falar agora com os seus auxiliares e começa a murmurar. E diz para os seus auxiliares, diz, olha, ele poderia mandar eu para o Albana ou Farfar, os dois rios estão limpos, e manda eu tomar banho, 7 mergulhos no Rio Jordão. E os auxiliares de Naamã falam para ele e diz, olha, meu senhor, venha cá. Se um profeta, homem de Deus, falasse para o senhor algo de Deus, o senhor não faria? Ele diz, faria. Então, se ele mandou, obedeça, porque irá acontecer. E Naamã vai em direção ali ao Rio Jordão. Poluído, sujo, o rio barrento, um rio ferido, mas ele foi em direção, mesmo com todo orgulho no seu coração. E eu quero só um parênteses aqui, de chamar a atenção aqui de uma coisa aqui muito importante, da lepra que ele seria curado. A lepra é conhecida como a hanseníase, conhecida desde os tempos bíblicos. Se você pegar uma Bíblia de linguagem atualizada ou corrigida, essa Bíblia que ela foi escrita em 1992, ela vai ter um dicionário bíblico que ela vai falar que é uma doença infecto-contagiosa de evolução crônica, que se manifesta principalmente por lesões cutâneas, com diminuição de sensibilidade térmica, dolorosa e tátil. Então, esse homem ele tinha essa enfermidade, conhecida como hanseníase. Era um tipo de lepra que era uma lepra mais, vamos dizer assim, a lepra tipo 1, tipo 2, tipo 3. Vamos que a lepra dele era uma lepra mais simples, mas também era contagiosa. Uma lepra tipo 1. Mas estava ali passando aquele problema. E agora ela vai Naamã para o Rio Jordão. Deus feriu o ego de Naamã para restaurar ele daquela lepra. E eu vejo agora como se fosse uma metáfora. Naamã a caminho do Rio Jordão para ser restaurado. Talvez Deus queira fazer isso com você. Restaurar a sua vida, restaurar teus caminhos, restaurar você no seu trabalho, restaurar você na sua casa, no seu lar, restaurar você ali aonde você faz parte na sua igreja, restaurar você dentro do seu ambiente da faculdade. Deus quer restaurar você de uma forma tremenda. Para você lembrar, olha, quando eu estava lá na casa de Deus, eu tinha tudo do bom e do melhor. Já estou nessa, passando por isso. Deus quer te restaurar e te trazer de volta. Quer curar você dessa lepra espiritual, entende? Percebe? E trazer você de volta. Mas primeiro você tem que mergulhar no Jordão. Esse Jordão poluído. Porque Deus, Ele quer ferir seu ego, quebrantar teu orgulho e te fazer humilde para que você venha
e tenha posse das prosperidades, da bênção de Deus. E lá vai Naamã a caminho do Rio Jordão. E o interessante é que, quando ele vai a caminho do Rio Jordão, eu olho aqui e lembro que Deus, ele pega os quebrantados, né? Ele faz o quebrantamento e leva os quebrantados para esse caminho para quebrar aquilo que precisa ser quebrado. E Naamã precisava ser quebrado. Naamã precisava quebrar esse ego, esse orgulho dele. E Naamã chega à beira do Rio Jordão e ele dá 7 mergulhos. Eu poderia aqui passar para vocês aqui cada nome desse mergulho, mas o tempo não daria, porque daqui a pouco a gente vai fazer a oração final do programa. Mas eu vou fazer esses 7 mergulhos rápido com você aqui. O primeiro mergulho de Naamã naquele rio ali chama-se Será. Quando a gente está com o coração soberbo e a gente não acredita naquilo que Deus faz sobre a nossa vida e não tem expectativa nem esperança, o que acontece? Acontece que a gente pensa que nada vai dar certo, que nada vai acontecer, que tudo vai dar errado. E a gente fica com será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E Naamã dá o primeiro mergulho. Ele volta indignado porque não aconteceu nada. Mas não era 7 mergulhos? E eu quero chamar a atenção de você que está ouvindo essa palavra na madrugada agora. Porque, olha, para dar 7 mergulhos, por isso que o profeta mandou ele dar esses 7 mergulhos. Não era chegar assim, você está com água ali, acima do colo, no peito, e ali mergulhar de novo na água, não. Isso não era mergulho, não. Ele tinha que dava um mergulho, voltava para a beirada do rio, andava 3 metros e depois corria e mergulhava de novo. Não era que ele estava dentro d'água ali e timbungava de novo na água, não, como a linguagem do Nordeste, timbungar, né? Mas mergulhar já com água no colo, não. Ele voltava para dar os mergulhos novamente. Aí no primeiro mergulho não aconteceu nada. Aí ele olhava para si, um general, todo sujo, cheio de lixo, que o Jordão estava poluído, como eu antecedi a minha palavra no início. Mas ele vai dar ali o segundo mergulho. E esse segundo mergulho, eu coloco o nome desse segundo mergulho como soberba. A Bíblia diz que Deus, ele exalta o humilde e abate os soberbos. Percebe? Eu não gosto muito de repetir palavra, mas eu vou repetir com você. Deus, ele exalta aos humildes e abate os soberbos de coração. Naamã corre para dar o segundo mergulho. Esse segundo mergulho, que nós colocamos o nome aqui de soberba. E quando ele levanta do seu mergulho, também não acontece nada, porque seriam os 7 mergulhos. Mas a soberba dele cresceu, é que ele fica indignado. Porque Deus, como eu já falei, ele estava quebrantando o orgulho de Naamã, ele estava ferindo ali o ego de Naamã para exaltar Naamã. E ele orgulhoso. Veja, o profeta mandou mergulhar, as pessoas que confiaram também mandaram eu mergulhar, e eu mergulhei e não aconteceu nada. E a soberba estava no seu coração. Ele vai, sai para a beirada do rio, todo sujo, e ele fica indignado. Eu creio que ele já estava ali, não é questão de desconfiado, mas fica assim sem graça, né? Um homem de eminência, um general, e os soldados olhando para ele. Eu creio que os soldados ficavam ali, olhando por longe, e disse: poxa, que coisa, que humilhação o nosso general está passando. Mas Deus, para exaltar alguém, ele tem que humilhar. Não é? Deus, para exaltar, tem que se passar primeiro pela humilhação. Ninguém leva nada na casa de Deus. Minha linguagem popular, levar é conseguir. Levar é tomar posse na casa de Deus se primeiro não passar por uma humilhação. Mas nós estamos no caminho da restauração. E Naamã dá o terceiro mergulho. Eu coloco aqui o nome desse terceiro mergulho aqui para você agora, né? É aquela coisa de medo. Quando ele dá o terceiro mergulho, que ele volta do mergulho, que ele olha que não acontece nada, ele fica com medo.
como se viesse uma falta de esperança de dar o quarto mergulho, porque o medo, evangelista Robes, o medo, pastor Wellington, é que tira-nos a coragem de vencer. O medo é que faz isso, nos tira a coragem de vencer. E ele olha e diz, não, eu vou dar o quarto mergulho. E ele volta para dar o quarto mergulho, e eu coloco o nome desse quarto mergulho, rapidamente aqui. Esperança. A esperança é a única coisa que está na nossa vida e que nós podemos obter uma esperança de que as coisas podem acontecer do dia para a noite, com o passar de tempo. A esperança, ela vem na nossa vida para a gente saber que acreditamos e que conseguimos alguma coisa. Ah, eu tenho esperança de vencer. Eu tenho fé em Deus, eu tenho confiança. Ore, dobre os seus joelhos, jejue, busque a Deus e tenha a esperança que nessa madrugada Deus ainda vai lhe exaltar. Ele volta, já com essa esperança, para dar o quinto mergulho. E quando ele vem dar o quinto mergulho, esse quinto mergulho, eu coloco o nome para você. O quinto mergulho é a capacidade de vencer. E ele dá o quinto mergulho, quando ele olha para si, que não acontece nada, ele diz, não, eu já estou aqui, eu não vou voltar atrás mais não. O profeta do homem de Deus falou, eu tenho capacidade de vencer. E por que você que está aí agora quer desistir? Você que está nessa madrugada quer desistir. Porque você foi até aí, chegou até aí, agora quer parar. Ei, é com você que eu estou falando agora nessa madrugada. Parar nada, você tem capacidade de vencer. O evangelista Robson está aqui porque ele foi até o fim, ele não parou. O pastor Tiago, o Wellington Tiago está aqui porque ele foi até aqui, porque teve capacidade de vencer. Ah, se ele parasse lá atrás, ele não vencia. Por quê? A capacidade de vencer nos leva para um alto que a gente diz, não vamos parar não. Eu cheguei até aqui, eu posso conseguir, eu posso ir mais adiante. Ei, você aí, não pode parar. E ele volta para dar o sexto mergulho. E eu coloco esse mergulho agora para você. Esse mergulho é quando nós estamos perto de receber a nossa bênção. Nós não podemos parar. Ah, um nome grande, né? Quando nós estamos perto de receber a nossa bênção, nós não podemos parar. Verdade. Ele deu o sexto mergulho. Quando ele mergulhou, que ele volta ao normal, ele diz, não, estamos perto de receber a bênção, eu não posso parar. Eu acredito que aquele homem ficou diferente. A fé dele foi se inovando, renovando, e ele disse, não, mesmo eu, não sendo do Deus de Israel, eu não posso desistir jamais. Você que está aí, não desista. Você que está aí no hospital agora, nos ouvindo pela Rádio Maranata, nessa zona, ondas magnéticas agora, 103,9. Você não pode desistir. Ah, essa enfermidade, você vai ser curado. Amém? Dessa enfermidade. Ah, mas eu estou aqui no leito. Deus vai te honrar e Ele no tempo certo vai tirar você daí, quem sabe nessa madrugada agora. Ei, você que está desempregado, pedindo a Deus uma porta de emprego, já botou currículo por todos os lugares e não teve jeito. Ei, quero dizer a você agora, tenha fé, tenha esperança, porque você vai ser chamado para trabalhar e as portas serão abertas, porque a Bíblia diz assim, ó, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Agora vamos dar o sétimo mergulho. Dá o sétimo mergulho. Dá uma volta e quando ele vem, dá o sétimo mergulho. E eu coloco o nome para você desse sétimo mergulho. Fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando ele mergulha, que volta, que ele olha, ele está curado da lepra. Ei, você aí, não pode perder sua fé. Ao caminho de restauração em sua vida, a sua fé, ela cabe muito dentro do seu coração. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos com nossos olhos carnais, mas a certeza das coisas que nós temos esperança que recebemos. E a fé é isso. Nós não conseguimos, como os profetas, como os discípulos, como os apóstolos, ver Jesus, mas nós temos fé, aceitamos Ele pela fé. Veja que coisa linda, nós somos mais privilegiados, porque nós não vimos Jesus fisicamente, nem com os olhos carnais, mas temos fé e esperança que Ele existe. E a fé, ela prevalece de tudo. Se os homens de Deus estão aqui pregando a palavra, eu vi uma palavra, uma mensagem poderosa, meu evangelista Robson, quando ele começou o programa ali,
Mas ele pegou aquela palavra com fé, porque é um homem de fé. Uma mensagem poderosa pelo pastor Wellington Tiago. Rapaz, Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Naamã disse isso também, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, Naamã usou a fé, e recebeu a cura. Se você quiser ser curado dessa lepra, mas, reverendo, não tem um lepra nenhum assim, mas dessa lepra, isso é uma metáfora que eu estou fazendo, uma simbologia, essa lepra do desemprego. Se você quiser ser curado dessa lepra da enfermidade, se você quiser ser curado dessa lepra da falta de fé na sua vida, se você quiser ser curado dessa lepra do desespero, dessa lepra também que te leva também a um problema psicológico de depressão, se você quiser ser curado agora, use a sua fé, em o nome de Jesus, use feito Naamã, e você será curado dessa lepra. Que Deus possa te abençoar, que Deus te abençoe, mas que você vença pela fé, assim como Naamã foi curado e deu 7 mergulhos, foi curado. Você pode mergulhar nesta noite no rio de Deus e receber as maravilhas de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida.